O novo presidente da Argentina, o Javier Solei, ele disse o seguinte, ó, Javier Milei, Solei, ele disse o seguinte, ó, vai privatizar tudo. Tudo o que puder estar nas mãos do setor privado, estará nas mãos do setor privado. Informação que ele deu na Rádio Mitre. Quantas vezes os senhores devem ter ouvido eu falar aqui, sei lá, há 50 anos que eu falo isso. De graça é um grande negócio. Entrega tudo. Mas entrega com funcionário, entrega tudo. Entrega. É um grande negócio. Tira esse peso estatal nas mãos de qualquer governo, sempre vai dar prejuízo. A exceção do petróleo, é cara, porque o petróleo não dá prejuízo, não tem como dar prejuízo com o petróleo, mas no mais, entrega tudo. E ele vai entregar, vai começar pela YPF, como se diz. Ao citar essa estatal, né, o Javier Milei diz que o primeiro passo será reconstruí-la. Desde que Kicillof decidiu nacionalizá-la, a deterioração foi feita à empresa em termos de resultado para que ela valha menos do que quando foi expropriada. Então, ele vai entregar. A verdade é essa aí, né? A verdade é que o Milei tem um projeto. É um projeto libertário, como eles chamam, né? Ele vai realmente... vai passar, como se dizia, passar nos cobres. Você nunca ouviu essa expressão? Vou passar nos cobres, isso aí. Ele vai passar nos cobres, as estatais todas. Porque elas dão prejuízo, né? Dão prejuízo. O que é normal, o que é muito normal, a empresas estatais darem prejuízo, não é só aqui. Vejam, na Argentina, agora mesmo ele está dizendo aqui, ó, tudo que puder estar nas mãos do setor privado vai para as mãos do setor privado. O Javier Milei, ele fixou prazos e disse ainda que a questão energética vai ter um papel importante durante a transição, com discussões sobre mudanças nas tarifas de energia. A YPF, ou YPF, e a Enarsa têm um papel. Desde que essas estruturas sejam racionalizadas, elas serão colocadas para criar valor para que possam ser vendidas de forma muito benéfica para os argentinos. Após a fala dele, vejam só, bastou o Milei dizer que ia vender essas empresas aí, as ações da petroleira lá em Nova York subiu. As ações subiram na Bolsa de Nova York. Teve a maior alta de 41%. Vejam só, 41%. Ele também disse, o Milei, que vai privatizar a TV pública, a Rádio Nacional e a Agência Pública de Notícias Telam, argumentando que ela foi utilizada pelo atual governo para fazer uma campanha de medo durante as eleições. 75% do que foi dito, ele falando, do que foi dito sobre nós, sobre Milei e sua turma, nesse espaço foi de forma negativa, com mentiras e apoiando a campanha do medo. Eu não vou aderir a essas práticas de ter um ministério da propaganda. A TV pública tem que ser privatizada. Tudo que pode ficar nas mãos do setor privado vai ficar nas mãos do setor privado. Rádio Nacional e Telam, sim, nas mãos privadas. E disse com certeza ainda, concluiu dizendo isso aí.
Sobre a companhia Aerolíneas Argentinas, o Milei prometeu entregar as empresas aos funcionários, pois elas não terão mais ajuda do Estado. A nossa ideia é entregar aos funcionários e que eles próprios façam a limpeza e comecem a competir numa política de céu aberto. O pessoal das companhias aéreas é pessoal muito qualificado. O problema está na contaminação política. Acertou em cheio, né? Claro, né? E ele, além de reforçar seus planos sobre as estatais, ele disse que deve levar até 2 anos para controlar a inflação e reafirmou seu plano de fechar o Banco Central. Se você cortar hoje a emissão monetária, demora entre 18 a 24 meses para levar aos níveis mais baixos internacionais. Isso foi uma entrevista que ele deu para a Rádio Continental. Ele passou a manhã de segunda-feira dando entrevista. Em outubro, a taxa de inflação em 12 meses superou 140%, o maior número desde os anos de 1990. O Milei tem 53 anos. Ele vai assumir um país numa severa crise econômica, com 40% da população na faixa da pobreza e uma inflação anual de 3 dígitos antes da vírgula. Entre as principais propostas do Milei para a economia, porque a economia é a base de toda a vida da Argentina, né, de cidadãos argentinos, a economia tem que estar regulamentada, tem que estar nos seus níveis civilizados. Ele diz o seguinte, que entre as principais propostas está a diminuição do Estado e a dolarização da economia para reconstruir o país. Tá, e o que é essa dolarização da economia, que tanto se fala, né? Bom, ele venceu as eleições com esse projeto aí. Então, os argentinos não devem se espantar. Nós não sabíamos que ele ia dolarizar a economia. Pelo contrário, não só sabiam como apoiaram. Ele venceu as eleições com declarações radicais. E dentre elas, a de que pretende dolarizar a economia argentina, abandonando o peso. Não tem. Hoje, quem vai à Argentina sabe o que eu estou falando. Você vai numa casa de câmbio e troca R$1.000, eles vão te dar 200 mil pesos. Todas essas casas têm aquelas maquininhas de contar moeda, porque não tem como. Você sai com um pacote de dinheiro no bolso. Eles agora, há 2 meses, foi criada a moeda de 2.000 pesos. A moeda maior que a Argentina tinha era de 1.000 pesos. Agora tem a moeda de 2.000 pesos. Mas mesmo assim, é um volume muito grande para quem vai fazer câmbio, para quem precisa da moeda argentina, está lá fazendo turismo, tem que ter moeda argentina, se bem que a maioria aceita real e dólar. Mas eles se preferem pagar com a moeda do país. Então você sai com um monte de dinheiro no bolso. Pacote de dinheiro. Então, bom. Então o que ele diz aqui, ó? Mesmo que não tenha detalhado a sua principal proposta, né, de dolarizar a economia, um dos seus livros publicados, o Milei tem livros publicados, viu? Cita o cálculo de que precisaria de quase 3 anos
para aplicar o que chamou de dolarização purista. Nesse plano, o atual sistema bancário seria mudado para outro, com 100% de reservas obrigatórias. Numa segunda etapa, seria lançada uma competição cambial entre o dólar e o peso, e só então, uma vez que os argentinos escolhessem a divisa, o Banco Central seria eliminado. É complicado, não é fácil de se entender isso aí. Esse movimento de abandonar o peso para adotar o dólar já foi aplicado em países de pequeno porte. Por exemplo, o Equador. O Equador tem 18 milhões de habitantes. E o Panamá tem 4,5 milhões de habitantes. Mas isso nunca foi adotado num país com uma economia nas dimensões da Argentina, que tem 46 milhões de habitantes e um PIB de 640 bilhões de dólares. São dados do Banco Mundial. Segundo analistas, a dolarização de uma grande economia pode ser uma faca de dois gumes. Isso porque, enquanto em curto prazo a substituição da moeda poderia dar uma sensação de vitória, em curtíssimo prazo, com uma queda brusca na inflação, que é o principal problema dos argentinos hoje, as consequências não demorariam a aparecer, já que sem controle monetário, a nação perde uma das suas principais ferramentas para lidar com crises econômicas, que é a política monetária. Sem moeda própria, claro. A moeda argentina, passando a ser o dólar, a moeda do dia a dia, ele fica pendurado nas decisões monetárias dos Estados Unidos. É lá que se toma a decisão de desvalorizar o dólar ou não. O governo perde o controle sobre a sua moeda, que é um dos principais controles que um país tem, que um governo tem sobre a nação. É a moeda. Perde isso aí, mas é um risco que se corre, né? Bom, hoje a Argentina já é parcialmente dolarizada, mas o controle da política monetária ainda está com o Banco Central argentino. Então, com a mudança na prática, todas as decisões em relação, por exemplo, aos juros, iam ser tomadas lá pelo Banco Central americano, que não tem Banco Central lá, eles chamam de Federal Reserve, FED, como queiram. Sem controle sobre política monetária, o governo perde autonomia no processo de limitar o gasto do Estado, num momento em que o país está endividado. Outro ponto importante é a possibilidade de uma fuga de capital para os Estados Unidos. Bom, aí afundando totalmente a indústria local, né? Isso porque os dois países usando a mesma moeda, a preferência dos consumidores pode fazer com que os recursos sejam direcionados para o comércio estrangeiro. Então, são situações que serão criadas a médio prazo com a dolarização da economia. Então, esse nós estamos falando aqui, é muito fácil você ficar falando de cadeira cativa, de um problema de um vizinho nosso. Mas a dolarização da economia é uma saída para se evitar a inflação. Uma outra saída, e aí é que eu queria chegar e conversar com vocês,
que nós tivemos numa situação muito parecida quando se implantou o Plano Real. Vocês lembram disso, né? Quando o governo resolveu fazer o Plano Real, nunca se pensou em dolarizar a economia brasileira, absolutamente, nunca se pensou. Aí foi criado a ORTN, o governo criou através de um grande plano real, até chegar ao real. Nós tivemos aí algumas moedas aí intermediando e com outras referências. Mas eu lembro que quando foi criado o Plano Real, R$ 1 valia mais que o dólar. Depois foi se ajustando a economia. Mas houve um processo também. O real não foi criado da noite para o dia. Vocês lembram das ORTNs, né? Então, uma sugestão, e por que não? O governo argentino poderia adotar um sistema parecido com o Plano Real e não acabar com o peso. Faz uma nova moeda, mas deixa o país, deixa a Argentina com a sua moeda, seja lá que nome tenha, pode até ser o peso novo, qualquer coisa assim. Porque no momento em que é verdade que o peso não vale nada, mas isso não é problema para o governo, se ele quiser manter a sua moeda nacional. O dilema do país, digamos assim, a incógnita para o futuro argentino é ficar totalmente dolarizado. No primeiro momento é bom, como se diz, mas ao longo do seu processo de implantação, todas as decisões com relação a juros, por exemplo, é só bem simples, é um exemplo simples, fica lá, não é mais o governo argentino que vai dizer qual vai ser o juro, a taxa de juro, vai depender tudo lá do governo americano. A moeda é americana, nós vamos tomar emprestada essa moeda e ela vai passar a circular como se moeda argentina fosse. E sem controle sobre a política monetária, o governo perde a autonomia no processo de limitar os gastos do Estado. Agora, se o governo argentino, o novo governo argentino, adotar, por que não? Aí é que está a questão. Por que não? Por que não copiar o Plano Real? Deu certo. A economia brasileira é parecida com a economia argentina. Mesmo que a nossa economia hoje seja 5 vezes maior do que a economia argentina, portanto, teria um problema muito maior quando o governo resolveu atacar de vez aquela inflação louca que acabou com o governo Sarney. Então, essa economia, ela deu certo. O Plano Real está aí. Deu certo. O país voltou a equilibrar as suas finanças. Vocês lembram o que era aquela loucura que nós tínhamos aqui, do overnight? Você depositava o dinheiro na sexta-feira para pagar uma conta na terça, ou na quarta, enfim, você já ligava para o banco, quanto é que deu essa noite? Qual foi o percentual do overnight? Era uma coisa, era uma roda viva que se devorava, que iludia todo mundo. Você tinha os preços sendo trocados nos supermercados. Lembra se criou o carimbador maluco, porque era uma coisa voraz. Ela estava incontrolável. E o Plano Real equilibrou tudo, botou o Brasil nos eixos. Por que não fazer isso na Argentina? Por que o Milei poderia perfeitamente importar esse modelo?
o modelo do Plano Real. Leva para lá. E aí não dolariza a economia. Não dá esse corte tão profundo que realmente no primeiro momento pode ser bom, mas no decorrer... A Argentina já viveu esse período aí. A Argentina já viveu esse período no governo Menem, quando ele fez a paridade. Um peso, um dólar. Mas veja, ele não acabou com a moeda. Depois se viu ao longo do governo Menem também a loucura que aconteceu. A economia que ela explodiu de novo. Então é preciso ter muito cuidado com isso aí. O principal problema hoje a ser atacado na Argentina, sem dúvida alguma, é a questão da inflação. Mas aí fica a dúvida. Fica essa dúvida aí. Dolarizar ou, por que não, buscar o Plano Real? Fazer algo semelhante como se fez aqui. Mantendo-se a moeda. Uma moeda na Argentina. Pode ser a Argentina já teve o Austral, lembram? Quando se criou o Austral. Uma moeda nova. Não deu certo. Voltou-se para o peso. Então, de repente, pode ter o peso novo. O governo cria o peso novo. Pode, né? Pode, né? Tá. Uhum. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Bom, então fica essa ideia aí O Milei pode perfeitamente adotar esse modelo que o Brasil adotou. Aí a pergunta: com o Milei presidente, a Argentina vai continuar barata para os turistas brasileiros? O peso argentino teve uma perda expressiva de valor durante a disputa. Ele veio se desvalorizando de maneira violenta. E a desvalorização da moeda argentina veio acompanhada de um combo de problemas macroeconômicos, uma inflação altíssima, 140% em 12 meses, falta de reserva em dólar, endividamento e aumento da pobreza. Por outro lado, criou um fenômeno turístico. Turistas brasileiros invadindo cada vez mais a Argentina em busca de preços baratos. O turismo na Argentina hoje está baratíssimo, baratíssimo. Se o peso argentino vale menos, o real vale mais, claro. Né? O dólar blue, principal cotação paralela da moeda americana, ontem estava em 1.020 pesos, se não me engano. Tinha passado a barreira dos 1.000 pesos. Em janeiro, o dólar estava a 370 pesos em janeiro. Antes da eleição, o dólar estava a 1.000 pesos. Estava ontem a 1.000 e alguma coisa, né? Então o câmbio nesse nível que está aí, né? O dólar estava não sei se 1.025 ou 1.050, e o real estava em 210 pesos, um real. Então o câmbio nesse patamar possibilita um upgrade nos serviços, com excelentes hotéis, restaurantes, vinhos e passeios a custo abaixo do que normalmente teriam, né? Isso já aconteceu em outras vezes. Eu já fui na Argentina algumas vezes com o peso nessas condições de hoje. Em 1976, por exemplo, eu nunca vi. Estava parecido como hoje, assim. Se você for hoje para lá. 1976, os preços estavam assim, como estão hoje. E depois foi o contrário.
Depois, com o dólar com paridade de 1 peso, 1 dólar, você comprava uma Coca-Cola na Argentina, custava 3 pesos, isto é, 3 dólares. Hoje, por exemplo, uma Coca-Cola custaria 15 reais no supermercado, uma garrafinha de Coca-Cola. Então também tivemos isso. Então essas oscilações, elas são periódicas. É uma balança. O câmbio como está hoje, está numa facilidade incrível para os brasileiros viajarem para lá. E é por isso que a Argentina hoje está cheia de brasileiros, né? O cenário vantajoso da conversão da moeda consolidou hoje Buenos Aires como um dos principais destinos turísticos dos brasileiros em 2023. A incerteza causada pelas propostas do Milei geram uma cautela em investidores e podem ampliar as perdas do peso argentino, especialmente ainda no início de governo. Os economistas dizem que as medidas radicais propostas por Milei, como dolarizar a economia e acabar com o Banco Central, têm riscos claros para a política econômica e precisam de uma ampla adesão do Congresso Nacional. Milei confirma que pretende dolarizar, mas não tem nada de concreto por enquanto. Nem um plano do que deve ser feito. E isso ainda tem que passar por uma emenda constitucional, como foi feita nos anos 90 no Plano Cavalo. Lembra do plano? Pois é esse que nós falamos aqui da paridade, 1 peso, 1 dólar. Precisaria de um cenário fiscal muito mais equilibrado e uma força política muito grande no Congresso para aprovar essas medidas. E, por enquanto, o Milei não tem isso aí. Ele diz que a dolarização é uma ideia difícil de encontrar suporte em questões bem práticas. E isso pode decepcionar até mesmo os eleitores de Milei, que acreditaram nessa proposta. Vamos dolarizar tudo. No primeiro momento, ela impressiona. Mas sustentar essa ideia de um país do tamanho da Argentina sem uma moeda nacional não é fácil. Assim, essa imprevisibilidade pode retirar ainda mais investimentos internacionais no país, que precisa tanto desses investimentos. Mas, de qualquer maneira, nos primeiros meses do governo Milei, ainda vai ficar muito vantajoso para os brasileiros aproveitarem a Argentina. Isso pode ter um curto prazo, mas a mudança não virá de uma hora para outra. Isso aí que o Milei está dizendo que vai dolarizar, vai a intenção dele, mas com todos esses percalços que tem pela frente. Na minha opinião, acho que o Milei, em vez de fazer essa mudança brusca, acaba o peso e a moeda vai ser o dólar, o projeto de um plano real para ele seria muito mais vantajoso, sem a Argentina perder a sua identidade. Porque país sem moeda perde um pouco da sua identidade nacional. A moeda, a bandeira, a moeda, os escudos, o hino, são instituições, dá para se dizer assim, são instituições nacionais. Perder uma delas é perder um pouco da identidade. E é o que não seria mais, eu estou falando aqui, não seria mais razoável
né? O Milei fazer um projeto aí de plano real, né? Poderia ser, né? Não sei. O Jorge Aníbal Ferreira, que é argentino, manda me dizer aqui, ó. O argentino agora só tem confiança no dólar. E convertibilidade não é igual à dolarização. Claro que não é igual, claro, não, sem dúvida alguma que não é. Aquilo que o Menem fez foi uma dolarização, uma espécie de meia-sola. Ele fez a paridade dólar-peso. Aqui não, aqui é acabar com a moeda. E o que vai circular é o dólar, a moeda circulante. Você mete a mão no bolso, vai tirar notas de dólar e não mais notas de peso. Mas ele poderia, sim, perfeitamente pensar nessa alternativa. Copiar o que é bom, não tem problema nenhum. O dólar é bom, vamos copiar o dólar, mas pode copiar o dos vizinhos aqui. O Brasil, esse projeto do Plano Real deu certo. Por que não copiar alguma coisa semelhante, mantendo a moeda e fazendo uma adaptação aos poucos, como se fez aqui? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. O Equador já usa o dólar, o Equador, o Panamá, o pessoal está dizendo aqui, o meu amigo aqui, o Diego Barrio Negro, está dizendo aqui, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Ok? Obrigado aí pela participação dos nossos ouvintes na nossa live aqui. Nós vamos fazer agora um intervalo, né? Vamos fazer um intervalo. São 7h30 da manhã, 22 graus. Parou o vento, hein? Parou aquele vento forte que estava assobiando aqui pelas janelas. Parou. Mas tem previsão de chuva, hein?